Um garoto com sangue na urina, falência renal e uma massa misteriosa no cérebro. O que parecia ser uma infecção ou câncer revelou uma condição médica raríssima. Hoje vamos analisar o episódio 17 da segunda temporada de Dr. House e entender uma das doenças mais estranhas da medicina moderna, a doença de Erdheim-Chester. Tudo começa quando o paciente pediátrico apresenta sangue e é inicialmente tratado como uma gastroenterite. Mas logo os rins começam a falhar e isso é percebido pela urina marrom na sonda. Urina. Mas está marrom? Os rins estão falhando. O que surge, então, a suspeita de linfoma e é feita uma ressonância. No exame de imagem, encontram uma massa na glândula pituitária, mas os exames de sangue estão normais, o que praticamente descarta, então, a possibilidade desse paciente ter câncer. Então, o garoto entra em falência respiratória e precisa ser entubado, e no meio de uma biópsia cardíaca, ele sofre uma parada cardíaca. Parou. Parada cardíaca. Emergência. Então vamos ficar de olho nos sinais de alerta que esse paciente apresentou nesse quadro clínico que eu passei para vocês. Esse paciente apresentou sangue na urina e falência renal aguda. Esse paciente apresentou massa na hipófise sem sinais laboratoriais típicos de câncer. Também apresentou um quadro respiratório e cardíaco grave e apresentou multissistemas comprometidos sem causa evidente. E é aí que a equipe de House chega ao diagnóstico final da doença de Erdheim-Chester. Era uma doença que Dr. House tentou diagnosticar muito tempo atrás numa paciente dele, que ele chama de Esther, a qual veio falecer. E ele não queria que esse mesmo fim tivesse com esse paciente, que era uma criança, era um paciente pediátrico. Então vamos estudar um pouco sobre a doença de Erdheim-Chester, porque é uma doença raríssima e os próprios médicos que trabalham em conjunto com o Dr. House não acreditavam que esse paciente poderia ter essa doença. A doença de Erdheim-Chester é uma doença muito rara, com menos de 1000 casos registrados no mundo, em que um tipo de célula do sistema imune chamado histiócito começa a se multiplicar de forma descontrolada e invadir vários órgãos do corpo. Bom, os sintomas dessa doença variam muito, mas os mais comuns são dorócia, especialmente nas pernas, diabetes insípidos, ou seja, o paciente apresenta sede excessiva e muita urina. O paciente também vai apresentar problemas neurológicos e cardíacos, também uma massa na hipófise, como a gente viu no episódio, e um comprometimento renal, pulmonar e até da pele. Bom, por que é tão difícil diagnosticar essa doença? Essa doença é difícil de diagnosticar porque ela imita várias doenças diferentes, como câncer, infecções e doenças autoimunes. Às vezes o paciente tem apenas dor nos ossos, outras vezes está com coração ou pulmão comprometido sem explicação. E o que causa essa doença então? Ela é uma doença causada por mutações adquiridas em células do sistema imunológico, geralmente na mutação BRAF V600I. Essas células passam a produzir inflamação constante e invadir órgãos do corpo como se o organismo estivesse se atacando. O diagnóstico é feito por biópsia dos tecidos afetados, ou seja, ossos, pele e coração, e também por testes genéticos que buscam mutações específicas como a mutação que já citamos, BRAF. Bom, essa doença tem cura? Ainda não, mas existem tratamentos que controlam bem a doença, como por exemplo, uma terapia-alvo com medicamentos como o uso de Vemurafenib. Podemos também utilizar interferon alfa e também utilizar imunossupressores e quimioterapia em alguns casos. O tratamento depende da gravidade e dos órgãos afetados. Quanto antes for descoberta, melhor o prognóstico. Bom, pessoal, esse episódio do Dr. House mostra como uma simples sintoma, como sangue na urina, pode esconder uma doença complexa e rara, a doença de Erdheim. E essa doença é um verdadeiro desafio médico, mas graças à ciência, hoje temos caminhos para diagnóstico e tratamento. Se você curtiu esse caso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual outro episódio você quer ver destrinchado por aqui, para você saber um pouco mais das doenças raras da série Dr. House?